Retornando da nossa quarta aula, segunda parte da quarta aula, nós estamos falando sobre a instituição dos diáconos, né? Os 12 se reuniram, jogaram aí a responsabilidade sobre a multidão. Escolhei dentre vós 7. Agora, no meio de uma multidão, ter que destacar 7 pessoas de boa reputação, cheia do conhecimento, cheia do Espírito Santo, com certeza eram pessoas que mesmo sem título, no anonimato, já faziam aí muito, já trabalhavam muito sem título, sem cargo, sem posição, mas que na verdade nós podemos ver que essas exigências de Deus, essas critérios de escolha que os apóstolos usaram, já foi um critério de escolha usado no Antigo Testamento por Moisés, né? Então a gente observa que a criação de um ofício especial para cuidar aí da distribuição de cesta básica, ou mesmo dos necessitados, do órfão, da viúva, servir ao povo, né? Isso nós vemos que foi a forma como Deus instruiu a Moisés com critérios acerca do que ele deveria de fazer. Vamos lá para Êxodo capítulo 18, porque a gente vai observar que o diaconato, na verdade, no Antigo Testamento, eram os levitas, eram esses que auxiliaram Moisés no serviço, que estava muito pesado, que ele estava se sentindo aí sobrecarregado, né? Então nós devemos aprender a delegar funções para não sobrecarregar. E esse princípio não é nada novo, né? Moisés foi instruído pelo seu sogro Jetro, Moisés foi instruído por Deus na separação dos 70, na liderança, na hierarquia de liderança, para fazer a mesma coisa. Então olha só, Êxodo capítulo 18, verso 17, vai nos dizer assim: E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. A instrução de Jetro para o genro Moisés, né? Totalmente desfalecerás, assim tu como todo este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu sozinho, tu só não podes fazer. Ouve, pois, agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. A hierarquia de liderança, né? A administração aí eficaz, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo tempo, e negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, e o qual se foi à sua terra. Então aqui Jetro, com sabedoria, vai aconselhar Moisés a justamente levantar aí homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, de caráter, de uma palavra só, que aborreçam a avareza, e colocou sobre maiorais, né? Claro que na época eles não foram chamados de diáconos, claro que na época eles não foram chamados de oficiais, mas o princípio é o mesmo, né? Com qualificações, pessoas aí que tinham condições que na verdade eram exigidas
para se poder administrar, para poder estar na liderança, para poder se destacar. E aí Jetro, mentoreando Moisés, vai dar aí essas qualificações, que são as mesmas qualificações exigidas para os diáconos, né? Homens tementes a Deus, cheios do conhecimento, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. E depois você vai ver Paulo repetindo o mesmo estilo, a mesma estrutura, o mesmo protocolo para a qualificação dos diáconos, bispos, presbíteros da igreja. Quando ele vai instruir isso a Timóteo, ele também vai usar qualificações específicas, né? Quando há um problema, nós temos que enxergar logo a solução. Não adianta ficar reclamando, murmurando, não adianta ficar olhando o problema, o obstáculo. Nós temos que ser rápido nisso para que a igreja não comece a gerar um mal-estar, para que na igreja não comece a se ter maledicência ou mesmo desânimo, né? Então, na verdade, estava havendo um problema, as viúvas helenistas estavam se sentindo menosprezadas na distribuição do alimento e os apóstolos foram logo para a solução, logo para a resposta, o resultado. Agora, por outro lado, a gente observa também que não adianta os apóstolos colocar alguém em qualquer cargo se o povo não reconhece. Se o povo não reconhece alguém a pastor, não é o apóstolo que vai reconhecer alguém a pastor. O título tem que vir apenas para confirmar o ofício que a pessoa já exerce. Aqui, na verdade, está um princípio muito bom e muito necessário para os dias de hoje, que muitas pessoas reclamam que são evangelistas e na igreja que estão não é dada oportunidade. Comece a evangelizar, comece a ganhar alma, cada culto traz uma pessoa, cada semana prega para alguém, anuncia para alguém, em menos de 3 semanas o povo vai reconhecer que você é evangelista. Há muitas pessoas que dizem ter um chamado pastoral, mas não pastoreiam. Primeiro você tem que exercer o ofício, para depois então você ter o título. O título vem apenas como reconhecimento de um ofício que já se tem. Ninguém pode ser enviado se não der fruto primeiro. Ninguém pode ser enviado se não der fruto aonde está. Floresça onde você está plantado, como diz a palavra do Senhor. Então nós temos que entender que Deus nos chamou para suprir um problema, para solucionar uma necessidade. E as qualificações espirituais para esses homens, Paulo se inspira nisso para poder escrever a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos, a partir do versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, novato na fé ou mesmo no ministério, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória.
Então a gente observa aí os critérios, né? A escolha de ajudadores, de assessores, de oficiais ou de diácono. O termo diácono vem do original em grego diaconia, e diaconia significa serviço. Serviço e não ser visto, né? Aí há uma troca, muitas pessoas querem ser vista, não serve. Quem não serve para servir, não serve, né? Então, na verdade, o diácono significa serviço. E estes homens foram escolhidos para servir. Um dos grandes problemas da igreja não é nem buscar novos convertidos. O problema maior é estabelecer, firmar, consolidar a pessoa, discipular a pessoa. Mas nós temos que entender que é a ovelha que gera ovelha. Nós temos que aprender a discipular, temos que aprender a valorizar o discipulado. A valorizar, faz parte da grande comissão, ide por todo mundo e fazei discípulos. E fazer discípulos é treinar a pessoa a gerar frutos, treinar a pessoa para gerar outras pessoas também e fortalecer os que estão na casa do Senhor. Se você parar com a liderança e colocar no papel quantas pessoas já passaram pelo teu ministério, você vai se assustar, né? Você vai se surpreender. Por quê? Porque muitas pessoas passam e não firmam, passam e saem, vão para outros lugares, isso quando não desviam, né? Quantas pessoas que já passaram, que já se converteram no seu ministério, na sua igreja, e não se firmaram, não permaneceram, não foram discipuladas, não foram treinadas. O Senhor quer nos levantar para discipularmos uma geração. O Senhor envia, o Senhor acrescenta na igreja os que hão de se salvar, mas se a igreja não é atraente o suficiente, se a igreja não alimenta, se a igreja não firma a pessoa, o erro está na igreja e não na pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com a porta de saída, que muitas vezes está mais larga que a porta de entrada. O corpo de Cristo é unidade, né? Então temos que trabalhar em comum acordo, em conjunto. O resultado dessa unidade é crescimento. E o crescimento traz multiplicação. No versículo 1, quando estava só sob a liderança apostólica, a igreja crescia o número dos discípulos. Mas agora, no final desse trecho, no versículo 6, 7, nós vemos que a igreja multiplicava. Por quê? Porque agora ela estava sendo pastoreada, agora ela estava sendo treinada, discipulada. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que sacerdotes são esses? Os do templo. Os sacerdotes aí da tradição judaica que estavam se convertendo, tendo encontro com Cristo, eram discipulados e agora eles obedeciam à fé. Então o resultado dessa unidade do corpo trabalhando em conjunto é que vai trazer o crescimento. E aí então, passado aí 2 anos e meio da instituição dos diáconos, despertou inveja e ciúmes e começaram a perseguir Estevão até levar ao ponto de apedrejá-lo, até levar ao ponto de ser o primeiro mártir cristão na igreja. Aí nós vamos observar que perseguição, que luta, né? Enquanto ele não tinha título, enquanto ele não era reconhecido diante das pessoas, não tinha perseguição. Mas quando passou a ter um título, você vê aí que terrível perseguição. Sofreu perseguição, foi lapidado aí por um grupo de fanáticos, liderado até por Saulo de Tarso, que foi cúmplice no seu apedrejamento. E aí então a gente começa a observar algumas coisas nessa prisão de Estevão, né? E o seu discurso é um dos discursos, aliás, é o discurso mais comprido do Novo Testamento, e feito sob pressão, feito aí sobre a ira daqueles que queriam apedrejá-lo, sobre essa tensão do apedrejamento. Então vamos acompanhar a leitura do discurso que começa no capítulo 6, 8 e vai até o final do capítulo 7. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão.
e não podiam resistir à sabedoria. Lembra do critério? Cheios de sabedoria. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram, pagaram falsas testemunhas. Subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhes daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e o maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhes deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou-se no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que o ofendia, o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor:
Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão tinha acabado de ser instituído a diácono e fazendo um trabalho excelente, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, se torna o primeiro mártir. Ele não só servia a ceia, levava a cesta básica, servia ao ministério cotidiano, tirava a oferta, mas era um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus, e como vimos aqui no seu discurso, antes de ser apedrejado, cheio do conhecimento. Fez um resumo do Antigo Testamento, estando sob pressão, fez um resumo do Antigo Testamento. Era um homem que servia, que exercia um serviço. Nós vemos que esse diácono se destaca muito mais do que alguns apóstolos que não são nem citados aí no Novo Testamento, né? Cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de poder. E quando você olha então para o discurso de Estevão, você vê que ele conhecia na ponta da língua todo o Antigo Testamento. Por isso
que ele realizava prodígios, milagres e maravilhas. Lá na frente nós vamos ver um outro diácono se destacando também, Filipe, né, com suas 4 filhas profetisas, donzelas, e que estava pregando e os sinais o estavam acompanhando. Deus contribuía com eles os sinais. E a palavra de Deus não vai falar de um apóstolo que tenha sido transladado, pregando num lugar, desapareceu e apareceu em outro, e vai citar desse diácono Filipe, no capítulo 8, que foi transladado, né? E hoje, na verdade, muitas pessoas estão correndo atrás de títulos, muitas pessoas estão correndo atrás de posição, querendo ser, né, ao invés de exercer o chamado, exercer o ofício, estão mais preocupados com um título apostólico, um título de bispo, um título de pastor, e não exercem a função. Esses homens se contentaram com o título de diácono porque não estavam atrás de título, mas sim atrás de ofício, atrás de serviço, atrás de estabelecer o reino e o nome do Senhor ser glorificado. Por outro lado, a acusação que eles faziam acerca de Estevão era uma acusação dupla. Os judeus ficaram preocupados porque a igreja crescia, né? Primeiro era um só, Jesus. Mataram esse um, se levantam 12, já Matias substituindo. Agora eles estão perseguindo esses 12, se levanta mais 7, que ao invés de crescer, a igreja passa a multiplicar. Agora a liderança cresce junto com o crescimento. À medida que cresce a multidão, cresce o serviço. À medida que cresce o serviço, tem que se crescer e reconhecer novos ofícios, novos cargos. E se a liderança não se preparar, a igreja não cresce, porque a igreja acompanha o crescimento da liderança. Né? Como que Deus vai mandar pessoas se a igreja não sabe escolher, se a igreja não sabe delegar, se a igreja não sabe outorgar autoridade, passar o bastão, se ela não sabe liderar, se ela não sabe cuidar, atender, pastorear, servir, discipular. Então, na verdade, a gente observa que desde a história da igreja primitiva, aliás, desde o Antigo Testamento do povo de Israel, nós vemos aí ciúmes, inveja, disputa, perseguição, né? Não pense que por ter só 7, que eles não sofreram afrontas, perseguições e disputas. Agora nós observamos que esse diácono Estevão, cheio do conhecimento, ele pregava. E agora a acusação que estão levantando contra ele é que ele pregava contra o templo e que ele pregava contra a lei de Deus. Mas para manter essa falsa acusação, tiveram que pagar falsos testemunhos. Tiveram que pagar pessoas para poder testemunhar mentira contra ele. Mas ele permaneceu firme, ele permaneceu olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e pôde ter ainda o semblante de um anjo no rosto, vendo os céus abertos e o Senhor à destra de Deus. Por outro lado, o sermão de Estevão. O sermão é o mais longo sermão do livro de Atos. Aliás, não só do livro de Atos, mas de todo o Novo Testamento. E se você quiser um bom resumo do panorama do Antigo Testamento, um bom resumo da história de Israel, é esse sermão do diácono Estevão, né? Um panorama completo aí do Antigo Testamento, da história de Israel, sintetizada e resumida, mas um excelente discurso. Interessante que Estevão menciona personagens e passagens do Antigo Testamento. Ele vai usar da mesma sabedoria que os apóstolos, que Pedro usava, trazendo aí personagens reconhecidos, personagens respeitados pelo povo judeu, trazendo aí histórias conhecidas, né? E dentro dessas histórias ele já aproveitou para falar de inveja, de ciúmes, dos irmãos de José, da perseguição, de todas essas coisas. E ele estava dizendo, assim como mataram os profetas, povo de dura cerviz, também continuam anulando, continuam não dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Ele estava sendo acusado, sendo condenado para ser apedrejado e ser morto. E ele vai aproveitar a última oportunidade para pregar e anunciar a Cristo ressurreto, glorificado. E você vai encontrar muito mais informação
no discurso de Estevão, até do que a própria história do Antigo Testamento. Isso nos mostra que ele era um tremendo estudioso da palavra de Deus, né? Ele vai fazer um resumo de Abraão e a circuncisão, de Isaac, o filho da promessa, de Jacó com seus 12 filhos, sendo o 11º que entra no Egito e traz 70 almas da família para dentro do Egito, tem a ousadia, vai se apresentar diante de Faraó, aí passa o período até Deus levantar Moisés, faz um resumo total da vida de Moisés, das 3 fases da vida de Moisés, filho da filha de Faraó, uma fatalidade, vai defender um dos seus compatriotas e mata um soldado egípcio, aí então tem que se refugiar em Midian e volta e tem um encontro com a sarça, o encontro com Deus na sarça que ardia e não se consumia, e Deus aí usa ele para arrancar o povo do Egito, as pragas. Deus levanta o sucessor, Josué, a época dos juízes, toda a história de Israel. Ele vai falar até de Salomão, né? Fala do templo, e você vai encontrar então um compêndio que completa o texto do Antigo Testamento, e falando com muita propriedade, muita autoridade. E a partir do versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vós sois vossos pais. Ele começa a exortar agora ao povo. Não se esqueça que ele era apenas um diácono. E ele está falando que profeticamente havia acontecido também com o Senhor Jesus Cristo. Povo de dura cerviz, enfurecido, tapa os ouvidos e começam a gritar, não querendo mais dar ouvidos, não querendo mais ouvir o que ele estava falando. E ele termina falando a esse povo de dura cerviz, contemplando, compartilhando a sua visão. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, à destra de Deus Pai. E aí então ele é apedrejado até ir para fora da cidade, que o judeu não podia matar alguém dentro da cidade de Jerusalém. Então ele é apedrejado até para fora da cidade de Davi. Claro que não foi uma execução oficial, né? Aparentemente ela foi perpetrada sem a sanção romana, sem o consentimento romano, e aí você vê a primeira menção, primeiro fato do nome de Saulo, né? Saulo. Dizem até alguns historiadores que Saulo era parente, né? Um parente próximo, provavelmente um cunhado de Paulo. Por quê? Porque eles tinham por costume, assim que apedrejasse alguém, pegar as vestes e colocar nos pés do parente mais próximo, colocar nos pés do parente que estava presente, sendo testemunha ocular do apedrejamento. E versículo 58, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é a primeira menção acerca deste grande perseguidor que vai passar a ser perseguido. Estevão tinha tanta intimidade com Deus que ele fala no mesmo teor das palavras de Cristo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. As palavras que Jesus disse na cruz do Calvário: não imputes a eles este pecado. E vemos também a visão que ele tinha de Jesus em pé para recebê-lo nos céus. Vem, né? Normalmente as pessoas não podiam ser apedrejadas na cidade, elas tinham que na verdade ser colocada para fora, porque elas não tinham apoio legal de Roma para essa ação. Só que como foi uma decisão que aquelas pessoas tomaram ali no ímpeto, fizeram então isso debaixo das leis religiosas do povo de Israel e não uma ordem oficial do governo romano. Mas levaram ele para fora da cidade, e porque não podia ser no termo da cidade, e normalmente eles levavam a pessoa para um vale, né? Ou um vale ou uma cova, era um lugar mais baixo, onde na verdade atacavam as pedras, atiravam as pedras. O primeiro que traz a denúncia é o que tem que lançar pedra na cabeça para desestruturar a pessoa, ela cair ali em defesa, e ali então começa a se apedrejar até a morte. Por isso que o Senhor Jesus, no encontro com a mulher que foi pega no ato de adultério, vai dizer:
aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Então a gente observa, se o sacerdote lançasse tudo o que viesse depois que o sacerdote atirou a primeira pedra, seria livre. Depois que o sacerdote deu a sentença, aí então, na verdade, não era considerado crime, né? Eles tiravam da cidade como uma mensagem de não ser digno de estar dentro da cidade, não ser digno de estar ali, seria uma vergonha para a cidade. E atiravam a pedra num sentido de juízo, dizendo que o teu pecado recaia sobre ti, mas aqui fazendo essa injustiça. Estevão se torna então o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus Cristo, claro, depois do Senhor Jesus Cristo, mas ele é o primeiro mártir da igreja. E sabemos da história que muitos missionários que morreram e muitos que não viram nenhuma conversão, depois de mortos, o sangue deles clama diante do altar. Depois de mortos, é como se a morte deles fosse a semente que caiu na terra e o Espírito Santo começa a convencer aqueles que estavam assistindo quem é esse que morre por um ideal, quem é esse que morre por uma fé. E aí então nós vemos que a verdade do que Deus disse a Caim acerca de Abel: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue do teu irmão Abel clama a mim desde a terra. E aí logo na sequência, no capítulo 8, começa a grande perseguição, né? Capítulo 1, 8, há uma ordem: mas recebereis virtude, poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Recebe poder para sair para as nações. Como eles não saíram, no capítulo 8, verso 1, até um trocadilho, né? Porque eles não obedeceram capítulo 1, 8, então Deus permitiu capítulo 8, 1. Também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição. Quem? O próprio Saulo. Uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Como eles não foram para a Judéia, Samaria e confins da terra, então Deus permitiu a perseguição para que eles foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. O que isso nos mostra? Se você não cumprir livremente a vontade de Deus, Deus vai permitir uma perseguição para que você cumpra. Então não espere a perseguição chegar para que você possa cumprir a vontade de Deus. Você pode cumprir a vontade de Deus sem a perseguição e pode viver o milagre e o livramento do Senhor. A igreja se espalha por meio da perseguição, e aí, na verdade, nós temos o cumprimento do ide por todo mundo, a figura da expansão do Evangelho de Atos. E alguém até disse, né? Antigamente se chamavam de protestantes. O quem? Os que professam uma fé. Chegam mais para frente, se chamam de crentes. E já nessa década de 1980, eram já conhecidos como gospel, né? Aonde, na verdade, nós vemos que eram os cristãos que vão ser chamados aqui de pequenos cristos. Ao longo da história nós vamos vendo que os nomes, os títulos vão mudando e vão se adequando mediante a conotação do período histórico. E aí nós temos algumas considerações aqui antes de entrarmos propriamente dito no capítulo 8, né? Com o fim do capítulo 7, termina o primeiro período da igreja primitiva. Termina o primeiro período da história da igreja primitiva centralizada em Jerusalém. Capítulo 8 inicia o espalhar, o expandir, o alastrar. Então nós vamos começar a observar uma mudança marcante na vida e no ministério daqueles que levavam a mensagem. Antes, os discípulos pareciam contentar-se limitando as suas atividades só em Jerusalém. Agora, até esse ponto,
O Senhor tinha forçado uma expansão, espalhando brasas de perseguição em meio aos crentes de Jerusalém. O resultado é que a igreja começa então a obedecer através da perseguição, são espalhados, só os apóstolos vão ficar em Jerusalém, e aí se cumpre Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a partir do capítulo 8, capítulo 9, a conversão de Saulo, o período de transição do ministério, aí, da evidência, né, do ministério de Pedro para Paulo, e nesse teor todo a história segue expandindo, deixando só o foco de Jerusalém, do judeu, para o foco dos gentios, através do apóstolo Paulo. Que Deus possa te abençoar e que você possa se apaixonar pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus, essa verdade inesgotável, essa verdade tremenda, essa verdade que tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Deus de amor e bendito, nós te louvamos pela tua palavra viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. Dá-nos, ó Pai, esse revestimento, dá-nos essa ousadia, que possamos cumprir o teu chamado, que possamos cumprir, ó Pai, a missão que recebemos do Senhor. Acende a chama do avivamento, acende a chama do teu Espírito, faz um Pentecostes, um avivamento na nossa geração, e que possamos, ó Pai, dizer a cada dia como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, no nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te use para este tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.